Vamos lá, gente. Vamos começar, porque essas aulas têm sido bem mais longas, com muitos conteúdos, né? Então, quanto antes a gente começar, melhor. Alguém quer orar? Vamos orar pela Carmen, então? Vamos. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar a Carmen no teu altar, pedir que tu esteja trabalhando, esteja curando, esteja colocando todas as coisas no seu devido lugar, sua coluna, seus ossos, e que tu dê a ela a tua provisão nesta noite, livra, Senhor, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Vamos orar também pela lição de hoje. Senhor Deus e Pai, nós colocamos essa lição no seu altar, que o Senhor nos use a cada um de nós para que possamos ministrar aquilo que o Senhor tem no seu coração, Pai, para que possamos aprender mais do reino, para que possamos estar mais atentos às ciladas do inimigo, Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo a sua igreja, a igreja de Cristo contra esse império do mal, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, a nossa mente para todo entendimento, Pai, e que o seu ensinamento, a sua palavra seja guardada no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Bom, então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Quem está com o livrinho aí deve estar vendo essa imagem aqui, que é uma imagem bem bonita, né? De uma criança aí no útero, né? E essa lição, ela fala da dessacralização da vida no ventre materno, desse livro que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, o posicionamento da Igreja de Cristo diante esse império. Amém? Então, a dessacralização, eu vou pegar aqui, deixa eu já abrir meu... O que é a dessacralização? Deixa eu ver aqui, que eu tinha aprendido já como é que faz, agora eu vou usar aqui. Deixa eu só passar para cá. Esse aqui não. Enfim, então, a dessacralização. O que significa isso? Vamos aqui compartilhar. A definição dos termos dessacralização e aborto. A palavra dessacralização significa fazer perder o caráter sagrado. O dicionário online de português define dessacralização como secularização, desmistificação, fazer com que algo deixe de ser considerado sagrado, divino, inviolável, como o feticídio, cujo significado é a morte do feto. O verbo abortar, do ponto de vista médico, significa expulsar naturalmente o feto, ou retirá-lo por meios artificiais. O aborto é chamado de feticídio, que significa crime no qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto que se presume com vida. Então, a gente teve aí duas definições do que é dessacralização e já pegamos de lambuja aí também a definição do que é aborto. Paz do Senhor, Caio Ferreira, seja bem-vindo. Agora, deixa eu ver como é que eu paro aqui. Interromper o compartilhamento. Ok. Bom, rapaz, desculpa atrás, senhor. Imagina, paz do Senhor, seja bem-vindo. Bom, então vamos lá. O texto áureo está lá em Lucas 1:31. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe um nome de Jesus. A verdade prática desse texto: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século, né? Um termo que está bastante em discussão, que é o aborto. Se você for pegar o texto áureo aqui e ver que eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, isso é Maria recebendo um recado do anjo de Deus, e não é qualquer anjo não, né? A gente vai falar sobre isso depois. E aí, a verdade prática desse texto é que a concepção divina de Jesus Cristo, ela, no ventre materno, é sacralizada, torna-se algo espiritual, torna-se algo divino de Deus. Então, você vê como o diabo ele é tão sujo e maquiavélico, né? Ele sempre se opõe a tudo que Jesus representa
e ele tenta sempre destruir ou desacreditar as coisas de Deus, as coisas da Bíblia, as coisas de Jesus. Ele tenta sempre desacreditar. Por isso que se diz que ele está aí para roubar, matar e destruir. Roubar o sacramento, né, roubar a santidade de uma concepção humana, que isso é uma coisa divina. Né? Deus soprou o sopro de vida em cada ser humano, né? Do primeiro ser humano também, a gente vai falar sobre isso depois. E roubar, matar e destruir. Então ele está aí para roubar o sacramento, desacreditar da concepção da vida pelo Espírito Santo sem um ato sexual, que foi o caso de Maria. A gente vai ler já logo na leitura em bíblica em classe. Sem um ato sexual. Então, aos olhos científicos, seria impossível para aquela época isso acontecer. Hoje já tem, né, inseminação artificial, enfim, né? Mas naquela época era uma coisa inconcebível. E o diabo usa esse argumento de que é uma coisa inconcebível, é impossível, então não existe. Ele tenta desacreditar. Então ele está para roubar, desacreditar e destruir. Destruir os planos de Deus, não só para a nossa vida, mas também para as vidas ainda não concebidas pelo nascimento. E às vezes aquelas que ainda já foram concebidas no ventre, e ainda assim o diabo quer destruir. Então ele está sempre fazendo oposição às coisas de Deus, sempre fazendo oposição à palavra de Deus e tudo que Jesus representa. Na leitura diária, tem segunda-feira, Gênesis 2:7, Deus é o autor supremo e fonte originária da vida, sem dúvida, para quem todos nós que somos crentes sabemos disso. Alguns desses textos eu achei interessante a gente falar, e outros a gente vai falar mais lá na frente. Terça-feira, Salmo 139, 13 e 16, que diz assim: as Escrituras valorizam a vida desde a concepção. Então, no Salmo 139, verso 13 e 16, diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O Senhor me teceu. É o Senhor que fez todas as coisas. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Quando eu vejo aqui que ele fala assim, que me fizeste de modo especial e admirável, me leva a entender que o ser humano não é algo do acaso. É aquilo que a gente falou na última aula. Não é um micróbio que foi crescendo, que virou um peixe, que virou uma cobra, que virou um réptil, que virou um pássaro e que virou o ser humano. Não foi isso. A obra do Senhor ela é especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então você vê, vai até o verso 16, os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinado para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, antes de qualquer dia existir, já estava escrito lá. Então, é assim, o verso 13 diz assim, tu criaste. Isso reafirma Deus como criador, o que traz a vida. Ele não está ali falando, tu mandou fazer, ou tu fizeste, não, tu criaste, ele é o criador. Então, isso, mais uma vez, a criação dá testemunho da existência de Deus, e da soberania e divindade dele. E se você for ver no verso 16, que ali fala embrião, em algumas versões fala substância informe, os teus olhos me viram a minha, ainda como substância informe. Ou seja, era uma substância que não tinha forma e ainda assim já tinha todos os dias pré-definidos. Olha que coisa assim poderosa de Deus. Fala para mim se isso não é uma manifestação do poder de Deus. Você nem tinha ainda uma substância formada dentro do útero da sua mãe e Deus já te conhecia. Então, assim, olha o tamanho do poder de Deus, né? Para você entender um pouquinho, assim, uma fraçãozinha, do poder de Deus. Agora, vamos ver o verso... um outro texto que eu vou pular aqui agora. Olha o texto de quarta-feira. Quarta-feira é Lucas 1, 34, 36. A gente está falando sobre o poder de Deus, né? Então, vamos lá. Lucas 1, 34. Está aqui. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você,
e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Olha o tamanho do poder de Deus. A gente está falando de poder, está crescendo. À medida que a gente vai avançando, a gente vai se admirando e maravilhado, como diz lá no Salmo, com os poderes de Deus, com a criação de Deus, né? Então, nesse texto de quarta, de Lucas, só para você entender, o poder do Altíssimo cobriu Maria e apenas com sua sombra fez Maria engravidar. Se você ler peraí, Lucas 1, 34, 36, né? Estou lendo certo, né? Isso mesmo. Então, lá, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Não é nem o poder de Deus na sua plena glória. É o poder de Deus cobrirá ela apenas com a sombra do poder de Deus. Apenas a sombra do poder de Deus fez Maria engravidar dos santos dos santos. Você faz ideia do tamanho do poder de Deus? Se apenas a sombra dele teve o poder de engravidar uma virgem, né? E não estou falando só do poder de engravidar uma virgem. Nós estamos falando do poder de engravidar uma virgem dos santos dos santos. Né? Então, olha isso, olha o tamanho da manifestação do poder de Deus nisso. Então, fez Maria engravidar daquele que haveria de nascer sendo chamado de santo, filho de Deus. Então, só a sombra fez só isso. Aí eu te digo, imagina uma palavra de Deus. Haja luz. Aí faz o universo inteiro, faz o mundo inteiro. Né? Então, assim, a sombra do poder de Deus fez Maria engravidar do poder do Altíssimo. Com o poder do Altíssimo, a sombra do poder do Altíssimo. Imagina a mão. Agora, nós estamos falando de uma palavra, agora imagina a mão de Deus. Imagina todas essas coisas. Por isso que nós não vimos em sua totalidade, como eu disse na última aula, né? Agora agora vemos como num espelho, em reflexo, mas em breve veremos face a face. Por isso que quando falo o verso, eu estou falando arrepiado aqui, por isso que quando falo o verso, que não penetrou na mente e no coração humano que Deus tem preparado, é porque não tem como realmente você imaginar. Se a sombra do poder faz isso, se uma palavra cria um universo, imagina o que pode fazer uma mão, imagina você estar diante da glória. Os anjos cobrem a face diante da glória de Deus. Olha o tamanho da manifestação desse poder. Né? Então, não há como você dizer... A gente estava falando a respeito, algumas aulas atrás de diagnósticos, de isso. Cara, não tem como a pessoa faz isso, eu não sei se é por desobediência, por falta de instrução, por falta de conhecimento, como diz a Bíblia, né? Porque não tem como. A criação dá testemunho da existência de Deus. E aí, nós vamos falar de um outro texto de quinta-feira, que é Efésios 5, 28 e 29, nós vamos falar mais para frente, que é a escritura, a nutrição e o respeito pelo corpo humano. Nesse texto aqui, especialmente, fala do corpo da mulher, né, que é o corpo gerador de vida, né, que Deus usou para gerar a vida. Sexta-feira, Salmos 36, verso 9, em 90, 12, o princípio da sacralidade, a dignidade humana e o direito da vida. Isso também nós vamos falar no decorrer da aula, não vou debater muito aqui. E esse eu quero ler. Sábado, o texto de sábado, que está em Jeremias 1:5. Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Nós estamos falando do tamanho... Deu até aleluia, né, esposa? A esposa deu até aleluia aqui, tá, gente? Vocês não ouviram, ela falou. Então, é assim, fique imaginando... Então, eu estou falando para você. No texto de terça, nós tivemos uma demonstração do poder de Deus. No texto de quarta, nós tivemos uma demonstração maior ainda do poder de Deus. Agora, nesse texto de sábado, olha o tamanho disso tudo. Por isso que a Bíblia diz que é loucura para algumas pessoas, né? As coisas de Deus são loucura para algumas pessoas. Imagina o seguinte, é mais do que em Salmo 39, porque fala que Deus
conhece você e já tem planos para você quando você ainda nem era uma substância informe. Antes de existir uma célula sua, olha que loucura. Antes de existir uma pequena célula sua. O corpo humano é feito de bilhões e milhões de células. Então, antes de existir a primeira célula sua, no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia e já tinha todos os seus dias escritos no livro da vida. Ô, glória, não é para você levantar, aplaudir, glorificar de pé. Ele já conhece tudo, ele já sabe tudo da sua vida. Antes mesmo de você ser concebido no ventre, antes de você ser uma célula, que multiplica duas, que vira três, e aí você vira um embrião, e aí você vira um feto, e aí você nasce. Antes de tudo isso acontecer, eu já tinha um plano para a sua vida. Isso é grandioso demais. É muito poder. Então, Deus o escolheu antes mesmo de formá-lo no ventre. Isso é uma prova da sacralidade da criação. Ou não é uma prova de que isso é santo? Ou não é uma prova de que isso é divino? Tem alguém que consegue saber todos os dias da vida de alguém? A pessoa mais cheia do Espírito Santo, a pessoa mais inteligente do mundo, nem Salomão, que foi a pessoa mais inteligente do mundo, então, com toda a sua glória. Ele mesmo fala nos livros de Provérbios que é muita coisa para ele, que é um entendimento que mesmo com toda a sabedoria que ele recebeu do Senhor, para ele ainda era muito, para ele entender. Né? Então, não dá para dizer que não é uma prova de que a geração da vida é divina. Né? Então, o ato de Deus, uma das outras coisas, uma frase que eu achei bastante impactante estudando, foi que o ato de Deus na criação é a base do seu direito soberano. O ato de Deus na criação é a base de todo o seu direito como soberano. Todo o direito de soberania dele. Porque ele é soberano, ele criou tudo isso daqui. Então, assim, outro ponto é de que Deus, ele trata tanto um homem de 100 anos como uma célula dentro começou a ser gerada dentro do ventre materno, como a mesma pessoa, como humano, como criação. Então, se ele trata da mesma forma, vamos devagar aqui no assunto, vamos devagar no assunto. Se ele trata da mesma forma aquele que está no ventre com uma célula, que ele já sabe todos os dias, já está escrito e tem planos para aquela célula, ele também trata da mesma forma a pessoa que tem 100 anos, 120 anos, que viveu uma vida inteira, ou como Moisés, que viveu mais de 400 anos, ou como o avô de Moisés, que esqueci o nome agora, que viveu mais de 1000 anos. Então, ele trata tanto a pessoa que antes de ser concebida no ventre materno, até uma pessoa de 1000 anos de idade, com o mesmo tratamento, o mesmo amor. Tem planos para essas pessoas. Tem desígnios para essas pessoas. Já tem os livros escritos, já tem separado o que cada um de nós, o plano que ele tem para cada um de nós a ser realizado nessa vida. Isabela quer falar alguma coisa. Fala, Isabela, para todo mundo ouvir. Ela falou assim que existem pessoas que, na hora de falar do aborto, fala que nem foi gerado nada. Isso. Deus já tinha planos antes mesmo de ser gerado. Nós vamos falar sobre isso aí também. Deus tem planos para todos nós. E algumas pessoas usam esses argumentos, mas eu não vou dar spoiler agora, porque senão depois lá na frente eu vou ter que repetir. Eu vou falar mais lá na frente. Vamos para a leitura bíblica em classe. Lucas 1, 26 até o 33 e depois do 39 ao 45. Deixa eu abrir um pouco a janela aqui, estou ficando calor aqui. Espera aí, sobe um pouco. O ar-condicionado quebrou, tem que abrir a janela. E Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Eu não ia falar, eu ia esperar, mas eu vou falar já. Não foi qualquer anjo. Foi o Gabriel que Deus mandou. Né? Um dos príncipes. Né? Anjos, assim como existe potestades e principados, para o mal, existem potestades e principados do bem. Gabriel é um príncipe. E ele foi enviado e incumbido de levar a mensagem para Maria. E aí está dizendo assim, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Nazaré era uma espécie de cocaia para o mundo, vamos dizer assim. É um bairro da periferia.
né? Não estamos falando de Balneário Camboriú, não estamos falando de Curitiba, não estamos falando de o estado inteiro de São Paulo, não estamos falando de Nazaré. Então, olha como assim, Deus escolheu as coisas simples para confundir as coisas complicadas, né? Então, ou seja, mandou um príncipe, alta hierarquia dos anjos, para uma cidade de Nazaré, porque ele queria que ali nascesse um rei. Ainda estamos falando de rei, um rei do mundo, numa cidade simples. Já está aí uma lição de humildade para a gente. Bacana? Então, assim, verso 27. Chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Significado, eu fiquei assim, desposada. Desposada não é casada? Porque se foi desposada, casou, né? Agora é esposa. E aí eu fui buscar o significado. E desposada, na verdade, propositalmente foi colocado na Bíblia, porque ela tem o significado de noiva. Não é um noivado igual a gente está acostumado aqui no Brasil, uma coisa mais séria. Uma vez noivado, o compromisso é igual a um casamento. Não se volta mais atrás, né? Então, naquela época, eles falavam desposada, mas desposada já era quase que um pré-casamento. É um compromisso que se assumiu entre as famílias e não se desfaz mais ali. E o nome da virgem era Maria. Por quê? Eu falei desposada e virgem, tem uma coisa errada, né? E eu fui buscar as informações, por isso que eu estou explicando para vocês. Verso 28. E, entretanto, entrando um anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Aí pula do 33 para o 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrando em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir a Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, Maria entrou lá na casa de Isabel, a mãe do João Batista, que ainda estava lá grávida ainda. E aí, quando ela entrou lá e falou Shalom, acredito que seja Shalom, né, porque a saudação dos judeus naquela época era assim, Shalom, Pai seja convosco. E aí aconteceu que a criancinha saltou no ventre de Isabel, e ela foi tomada pelo Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Isabel sabia da gravidez de Maria? Não sabia. Ela só entrou e falou Shalom. Só entrou no mesmo lugar e falou Shalom. E ali o anjo a tomou, o Espírito Santo de Deus a tomou. E já revelou a ela: Bendita és tu entre as mulheres, e o fruto do seu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Naquele momento, o Espírito Santo já revelou a ela que ali estava a mãe do Senhor. Então, no verso 44, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado o que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. A criancinha no ventre era João. Esse texto está separado em duas partes. Uma parte, o milagre de Maria, e a outra parte, eu parei para observar que também é um milagre. Porque a mocinha, a Isabel, isso, e a Isabel, ela era uma senhora já de idade e que não podia engravidar. Então, você consegue entender que, de um lado desse texto aqui, a gente tem um milagre da Maria, que concebeu, que estava grávida, e também temos um milagre de Isabel, que não poderia engravidar, e engravidou. Os dois textos estão alinhados com uma concepção divina, com o milagre da concepção divina. E ambos estão alinhados com o Espírito Santo. Maria com o anjo e Isabel com o Espírito Santo.
Então, não é coincidência desses textos estar aqui. E a diferença é que você viu que está faltando o verso do 34 ao 38, que é aquele que a gente já liu na leitura de quarta, que é a gravidez miraculosa da Maria, né? E da estéril Isabel também. Então, assim, bem-aventuradas a que creu, bem-aventuradas a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, tanto ao que foi dito a Maria, quanto ao que foi dito a Isabel, começaram a se cumprir. Amém? Então, ao ouvir a saudação, já anunciou a entrada de Jesus naquela casa. Olha que coisa louca. Já parou para pensar? Chega uma pessoa na sua casa e fala, paz do Senhor. E aí você fala, tomado do Espírito Santo, fala, meu Deus do céu, o rei entrou na minha casa. Olha que coisa linda que deve ser isso. Eu sei lá, Isabel deu glórias a respeito disso, eu imagino, né? Então, assim, a entrada de Jesus, Maria não havia contado a respeito do anjo e do seu recado que recebeu do anjo. O Espírito Santo revelou a presença do rei. Olha que coisa grandiosa, né? Amém? Amém. Vamos lá. Vamos à introdução. Introdução. Deus é o autor supremo da vida. Gênesis 2:7. Por isso as escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno, que é Salmos 13:16 que a gente já leu. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Então, assim, nós estamos falando sobre uma agenda progressista já tem alguns tempos, né, que a gente está falando a respeito disso, desde o outro livro, e esse está dando continuidade. Então, essa ideia progressista, ela quer reivindicar ao ser humano a autonomia da vida. Sabe aquela conversa? Meu corpo, minhas regras? Só que não é seu. Quem fez é Deus. Então, você pertence a Deus. Ele criou o céu. Tudo foi feito dele, por ele, para ele, e tudo pertence a ele. A gente não está falando do poder de Deus? Deus poderia fazer isso aqui, e tudo que foi feito estaria sendo desfeito. E como pode um homem querer autonomia sobre o poder da criação? Não existe isso, né? Isso é um pecado tremendo, uma desobediência tremenda, algo abominável perante os olhos de Deus. Então, assim, essa ideia progressista que reivindica ao ser humano autonomia sobre a vida é uma afronta realmente à soberania divina. Né? E nós, como os cristãos e seguidores da filosofia cristã, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, assim, nessa lição, nós estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Tinha uma coisa que eu queria falar aqui. A vida, ela só tem sua origem em Deus. Se você for pegar lá, ela tem sua origem em Deus e somente em Deus. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, a vida só tem sua origem através de Deus. Deus, se você pegar o livro de Gênesis, ele primeiro criou o habitat para depois criar a criatura. Ele criou o mar para depois criar os peixes. Ele criou o céu para depois criar as aves. Ele criou um mundo, deixou tudo pronto para depois, a natureza, a árvore, a terra, as águas, para depois, separou as águas da terra, para depois colocar o ser humano. Então, isso, como eu te digo, como eu já disse várias vezes, a criação dá testemunho da existência de Deus. E você vê que Deus não é um Deus de bagunça, é um Deus organizado. Ele primeiro cria o habitat, para depois criar a criatura. E tudo na sua devida ordem. Ele é perfeito, ele é majestoso, indiscutível. Então, o livro de Gênesis, que significa o livro de origem, né, um livro de origem da vida, que dá a vida, né, se você for ler, mostra que o homem, quando reivindica essa autoridade para si, mostra que o homem deixou de ser filho de Deus e passou a ser filho do diabo.
E isso está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não. Tá? Filhos do diabo. Então, a soberba do filho do diabo querem reivindicar essa autonomia sobre a vida e sobre a morte também. Não só sobre a vida. Porque nós vamos falar mais para frente sobre aborto, e eles estão reivindicando também o direito sobre a morte. Olha como o ser humano é soberbo. Né? Não basta só você querer reivindicar, então, meu corpo, minhas regras, eu tenho poder sobre a minha vida, mas também você também quer ter o poder sobre a sua morte? Sobre o aborto? Sobre a eutanásia? Nós vamos falar disso daí mais para frente, mas é só para você entender o tamanho da soberba do homem nos dias de hoje. Bom, tópico 1. A concepção de Cristo. O anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Está lá em Lucas. O ser angelical que lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso? Visto que não conheço varão, ou seja, que ela era virgem. A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Está lá em Mateus 2:23. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a decência de José, da casa de Davi. Lá em Lucas 1:27. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno um relato bíblico. Então, ou seja, todas essas informações não estão na Bíblia por um acaso. Elas estão lá para dar relato, para dar testemunho de tudo aquilo que Deus tem planejado e feito na vida de Maria, de Jesus e todo o Evangelho. Amém? Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos falar da tá. Vamos falar da miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa, ou seja, seria algo único e só vai acontecer através de um milagre. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ninguém mais que eu saiba na história da humanidade engravidou através do Espírito Santo. Então é algo singular, é algo profético, singular e miraculoso. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. O jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Sua prima concebeu um filho em sua velhice. O testemunho das escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Olha como Deus é muito inteligente, né? Ele preparou o caminho da informação, o caminho desse milagre de Jesus sendo concebido sem uma concepção sexual, através de pessoas que eram estéreis e que Deus concebeu a oportunidade um milagre de ficarem grávidas. Então Deus já foi preparando o terreno para quando chegar essa situação impactante, ela ser recebida. Então, assim, a respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês, para aquela que é chamada estéril. Você acha que o anjo entrou lá e falou assim, você já está grávida de 6º mês, à toa? Também tem um porquê. Também para dizer que, assim, o Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe antes de você ser formado no ventre materno, mas ele também sabe quanto tempo que está dentro do ventre materno, quanto tempo falta para você nascer, quanto tempo você tem de gestação. O anjo revelou a Isabel, que está de 6 meses. Não precisou nem passar uma consulta aí no ginecologista, lá no obstetrícia da época lá, para a parteira, para falar de quanto tempo que está. O anjo já falou, 6 meses. Deus sabe de tudo. Deus sabe em que ponto do desenvolvimento o feto está dentro do corpo. Então, ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Oh, aleluia! Pode um homem com contagem baixa de espermatozoides e depois de 1 hora todos eles estarem mortos, sabendo que a concepção, o caminho
do órgão sexual feminino até o óvulo, passando pelo útero, passando por tudo aquilo ali, demora mais do que 1 hora para esse pequenininho espermatozoide chegar até lá. Pode um homem, com essa condição, ser pai? E ainda para ajudar, o útero dessa mulher ser um útero policístico, cheio de cistos, que é mais difícil, ainda mais impossível ainda, de engravidar? Pode. Pode. Eu sou testemunha disso. Porque está aqui a minha testemunha, está aqui o meu milagre aqui de 4 anos. Isso aconteceu na minha vida. Então, assim, porque para Deus, nada é impossível. Então, assim, deixa eu ver se eu tenho alguma observação aqui. É isso aí. Então, assim, Deus pode fazer todas as coisas. Tópico 3, Aninha. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Aí, para você que tem filhos, Deus te recompensou. Receba. Amém? Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida do ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e uma de idade avançada. Lucas 1, 34, 36 está lá. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, como eu disse, ambos, dos dois lados do texto, nós temos milagres. Então, assim, a sacralidade, gostaria de fazer uma observação a respeito da sacralidade, né? A vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa, tanto de uma como de outra. Então, para quem afirma que Maria não era virgem, não, Maria não era virgem, ela foi isso aí, a Bíblia ocultou alguma coisa assim, tá, beleza. Então, me fala sobre uma mulher velha. Como é que, então, você explica uma mulher velha, como Isabel, já de idade, velha é pejorativo, né? Mas, enfim, a gente está entre irmãos, eu posso falar. Idosa, velha. Eu sou velho também, pô. Então, assim, uma mulher idosa, como é que ela pôde, então, engravidar, ter a concepção? Como é que você explica que, então, você explica que um não é milagre, mas o outro é? Então, não faz sentido. Agora, eu queria mostrar para vocês, só para vocês entenderem um pouco da fisiologia de um útero. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê? Enquanto você está procurando, eu acho que eu li no livro do Hernandes, inclusive, todas essas mulheres estéreis fazem parte da descendência de Jesus. Né? Então, todo o caminho de Jesus passa por milagres até chegar em Jesus, no seu nascimento. Aleluia, eu creio. Ó, eu não sei se vocês estão vendo aí na tela, estão vendo aí? A imagem? Sim, sim. Tá. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês, do lado esquerdo, é um útero normal. E do lado direito, é um útero já atrofiado pela idade. Então, eu te falo, pode um útero do lado direito ali conceber uma criança estando desse jeito? Ali do lado esquerdo é um útero saudável, embora ele esteja ali dissecado, mas é um útero saudável. E do lado direito, um útero de uma senhora de idade. Né? Eu fui com a minha mãe há um tempo atrás, minha mãe já é idosa, já tem 67 anos, e eu fui com ela, a gente foi fazer lá um ultrassom, fazer uma consulta de rotina, né? E aí a médica falou para ela, não, seu útero já está bem pequenininho, já está bem contraído, já, porque ela já estava na menopausa. Então, já não tem como procriar mais, já não tem mais os hormônios. Então, eu digo para você assim, fisiologicamente, é impossível. Mas o que a Bíblia diz? Nada é impossível para Deus. Amém? Eu quis só ilustrar isso daí para vocês darem uma olhada. Bom, então, assim, tanto Maria quanto Isabel, cadê vocês? Então, tanto Maria como Isabel, ambos foram um milagre e o poder de Deus manifestado. Tá? A história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda gestação é um milagre e uma dádiva concebida
pelo Criador. Não precisa você ser estéril, não precisa você ter algum problema de genética, alguma coisa assim, para que Deus conceda o milagre da criação, né? Para sua esposa, para sua mulher, para sua filha, para sua irmã. Toda gestação é um milagre. Toda gestação é um milagre. Então, Deus... tem uma observação que eu gostaria de... não é para a próxima. É para a próxima. Vamos lá. Eu queria ler um textinho rapidinho aqui sobre a sacralidade da vida aos olhos do Criador. Teologicamente, quando começa a vida humana? Na fase embrionária? Na fase fetal? Aos olhos do autor e conservador da vida, antes mesmo da concepção. É o que constatamos no chamamento de Jeremias, que te leu lá. Antes de eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ora, se o autor e conservador da vida não faz distinção entre embrião e feto, pois aos seus olhos ambos são pessoas completas, por que iríamos nós teimar em estabelecer tal diferença? Faz sentido, né? Se o próprio Deus não faz distinção entre um feto, entre um embrião, entre um homem, por que a gente quer fazer? Por que o ser humano insiste em querer fazer uma diferença? Quem realmente ama não se perde em semelhantes especulações, mas tudo faz a fim de preservar a santidade da vida. Atendemos à narrativa de Gênesis. Moisés mostra com muita clareza que o ser humano não é obra do acaso, pois o acaso não seria capaz de produzir um ser tão perfeito quanto o homem. Deus o criou com as próprias mãos e, para aumentar a intimidade conosco, fez questão de aproximar o seu rosto do nosso. Imagem e criação. Fez a sua criação e sua imagem. E soprando-nos as narinas, aumentou ainda mais a comunhão entre nós e ele. Porque o fôlego de vida que temos nós veio do sopro, veio do sopro de Deus, veio do hálito de Deus, veio do ar que saiu de Deus. E aí as pessoas vêm falar que é o acaso? Não tem como. E soprando... já li. Portanto, não nos arvoremos como deuses e senhores da vida, determinando quem deve viver e quem tem de morrer. Esse direito só cabe a Deus, pois a pessoa humana tem início nele e para ele terá de retornar. Profundo, profético, e nos leva a uma revelação, né? Vocês ficam à vontade para me interromper quando vocês quiserem, tá? Só para vocês terem uma coisa. Isso foi uma revelação, achei que eu assim que eu falei, uau! Se a Rafa estivesse aqui, ela falaria uau, que ela gosta de falar essas coisas, né? Jesus poderia ter vindo ao mundo como adulto. Porque se Deus fez um homem do pó e soprou sobre ele em suas narinas a vida, a alma, Jesus não poderia vir adulto também? Deus poderia vir com o corpo, fazer o corpo de Jesus Cristo do pó, do barro, soprar os ventos, o ar nas suas narinas, e ele poderia ter vindo adulto. Mas sabe por que Deus não fez isso? Eu estou falando aqui da revelação que eu vi aqui. Sabe por que Deus não fez isso? Para mostrar que a criação tem começo, meio e fim, e tem divindade nisso. A concepção é divina, a concepção é santa. Então, por isso que Deus falou assim, não, meu filho vai entrar lá, vai entrar nesse mundo, vai mostrar para todos, mas ele vai mostrar que existe uma concepção divina na criação. E Jesus vai fazer isso, mostrar isso dessa forma. Milagre através da concepção do Espírito Santo, uma sombra do poder de Deus, fez Maria engravidar. Então, o plano de Deus era sacramentar a criação da vida, era tornar divina essa criação e fazer com que todo o processo natural fosse respeitado. Esse processo tem que ser respeitado e não interrompido. Aos abortistas, esse processo foi feito dessa forma por Jesus para não ser interrompido. Jesus, o dono do universo, o Deus, Rei dos Reis, o soberano, ele passou por esse processo de concepção, gravidez, nascimento, célula por célula foi se formando. Tudo isso para mostrar que isso é uma concepção divina, que isso é um processo natural que deve ser respeitado. Vamos lá. Parte 2, a cultura da morte.
O projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e controle de natalidade. Olha aqui, olha onde o ser humano chegou, né? Aborto, antigamente a gente ficava preocupado com aborto. Depois veio uma preocupação com eutanásia. Agora já estão falando de apologia ao suicídio e controle de natalidade através de morte fetal. Não estou falando de controle de natalidade de usar preservativo ou qualquer coisa disso. Estou falando de controle de natalidade através de morte fetal. A pílula do dia seguinte. Cara, o dia seguinte, uma célula já virou duas. Tá? Então, esse controle da natalidade e apologia ao suicídio é complicado você entender que já estamos passando por uma agenda progressista bem avançada. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano, a eugenia, que significa o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Ah, você está grávida? Ah, e você não quer ter o bebê? Ah, então aborta, é melhor para você, para a sua saúde, é melhor você abortar. Ah, o meu filho vai nascer sem um dedo. Ah, então é melhor para você, por questão de saúde, você abortar. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio de aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Eu tive uma amiga, que a mesma idade que eu, nós estudamos juntos há muito tempo, e que ela levou a sua gravidez até o fim, mesmo sabendo que a criança não sobreviveria muito tempo, porque a criança era acéfala, ela não tinha cérebro. Mas ela respeitou o processo. Ela tinha todo o direito, a lei dá o direito a ela, dá o direito a ela de fazer. Se isso fosse comprometer a saúde dela, se fosse comprometer um risco, e sabendo que a criança não vingaria sem cérebro, não tem como vingar uma criança sem cérebro, porque o cérebro é responsável por coordenações psicomotoras, como o ato de inflar e respirar. Né? Sem um comando do cérebro, você não consegue nem respirar automaticamente. Então, não duraria muito tempo? Não, ela sabia disso, mas ela respeitou o processo. E a ela não foi imputado o pecado de morte. Né? Então, é algo assim, é lógico, é uma situação que abala um pouco, não abala muito, né? Você criar algo no seu ventre durante 9 meses, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, assim, mas a ela não foi imputado um pecado de morte. Tem pessoas que falam assim, meu filho vai nascer sem os braços e sem as pernas, como um rapaz que eu vi, um testemunho, esqueci o nome dele agora, um testemunho lá na igreja Nasci para Deus. Um rapaz que tem um testemunho fenomenal. O cara, ele nasceu sem os braços e sem as pernas. A mãe dele seguiu com a gestação até o final. E sabe quem é esse cara hoje? O cara tem mais de 100 medalhas olímpicas de natação. Dessas 100 medalhas que o cara tem, 78 medalhas são de ouro. Aí eu fico pensando para você, as pessoas ficam querendo falar, meu filho não tem, eu vou abortar, eu vou matar. Olha o plano que Deus tinha. Esse rapaz, ele deu um testemunho dizendo assim que aos 16 anos, ele chegou para Deus e falou assim, Deus, por quê? Por que eu nasci assim? Por que eu sou sendo eu sou tão limitado? Só que Deus começou a usar ele exatamente para glorificar. E Deus falou no coração dele: você é assim para glorificar o meu nome. E hoje esse rapaz sai dando testemunhos da vida cristã que ele tem e dos milagres que Deus fez na vida dele através desse problema através dessa deficiência que ele tem. Então, o que alguns acham deficiência, Deus exalta a glória. O que alguns acham defeito, Deus acha virtude. Amém. Acabei me mudando de assunto. Falando de assunto, mas no que não estava programado para falar. 2. O direito sobre o corpo.
A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas. Eu diria que liberdades sexuais eu colocaria também como libertinagem sexual, porque as pessoas usam "meu corpo, minhas regras" para poder fazer libertinagem, para poder dizer que, eu estou fazendo algo, não estou fazendo nada ilícito, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Atente-se para isso, né? Bem como para a escolha da vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, como eu acabei de falar, o aborto, a eutanásia, o suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Olha, será que tem alguma coisa a ver com os tempos de hoje? Qualquer coisa que você fala hoje, você está violando a minha liberdade. Né? Você não pode falar de homossexualismo, você está violando o meu direito a ser homossexual. Você não pode falar de aborto, porque você está violando o direito que eu tenho sobre o meu corpo. Olha, será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Quase nada, né? Então, nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que, embora você seja livre, o ser humano não tem o direito de profanar o próprio corpo. Não é lhe dado esse direito. Pois não? Ninguém falou alguma coisa, não? Não? Pode falar, pastor. O texto de Coríntios que fala que nós somos templo do Espírito Santo, no fim do versículo diz que nós não temos direito ao nosso corpo, porque ele pertence ao Senhor. Isso mesmo. E o texto de Efésios 5:28 diz o seguinte, que antes, a parte B diz que antes alimenta o corpo e o cuida, assim como Cristo fez a igreja. Eita, que aí pegou na minha orelha aqui, hein? Será que eu estou cuidando do meu corpo como Cristo está cuidando da igreja? E aí, Donizete? Está cuidando do corpinho? Caio Ferreira, está cuidando do corpinho como Deus, mais ou menos, né? Mas a gente está aprendendo, amém. A gente está aprendendo. Vamos falar, pastor. Eu recentemente visitei um casal de pastores, aconselhando eles a ter um plano médico, porque eles estão doentes e não estão cuidando. E o fato que eu disse maior a eles que eles são templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, porque a maioria de nós não gostamos e temos medo de ir ao médico, medo de ir ao dentista, e fugimos daquilo que deveríamos fazer com o nosso próprio corpo. Aqueles rapazes que ficam com tosse uma semana, 10 dias, 15 dias, não vai no médico. Olha aí Deus falando. Fala, Deus! Vou nem falar que ele está no cantinho do vídeo ali. Mas... Amém, amém. Então, isso daí também... Tá certo mesmo, gente. Você está cuidando do corpo como Cristo cuidou da igreja? É o que diz a palavra aqui, irmão. Então, 3, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte de um embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período de gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção na gravidez da mulher era um ato criminoso. No 6º mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída nesse mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Se você ler lá Êxodo 1:15, eu sei que nós vamos passar um pouquinho do horário hoje, mas é porque precisa realmente. Êxodo 1:15. Separei aqui? Separei? Não, separei não. Esse é o único que eu não separei. Êxodo 1:15. Cadê você? Está aqui. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito.
deixaram viver os meninos. Olha que coisa louca, né? O temor a Deus versus a autoridade. Nós estamos em tempo em que vai chegar a uma autoridade sobre nós dizendo o que a gente deve fazer. E a gente vai fazer o quê? O que as autoridades estão mandando? Ou nós vamos ter temor a Deus e fazer aquilo que Deus manda? As parteiras aqui do Egito não fizeram o que o governador do Egito mandou fazer. Elas foram contra uma autoridade máxima e não fizeram. Elas poderiam ter sido mortas e decapitadas, né, por conta disso. Mas elas tiveram temor a Deus. E nada aconteceu com elas porque Deus cuidou delas. Né? Então, o temor a Deus te guarda, te protege também. Então, assim, vai chegar esse tempo que nós vamos ter que escolher entre o temor a Deus e a autoridade. O que a gente vai seguir. Uma outra coisa que me revelou, que me fez revelar aqui, me deu revelação a respeito disso, desse termo de aborto, esse povo que é pró-abortista, eles defendem veementemente que depois que a criança nasceu, 5 minutos depois, ou que a criança nasceu, se você for lá e matá-la, é assassinato. Esse mesmo grupo abortista. Se você falar assim, tudo bem, mas se então, digamos assim, eu não abortei, meu filho nasceu, depois de 5 minutos eu fui lá e matei ele, é assassinato? É. Eles vão dizer que é. Isso é assassinato. Aí eu digo para você assim, tá, e 5 minutos antes não é? 5 minutos antes da criança nascer não é aborto? Não é assassinato? 50 minutos, 50 dias, não importa o tempo. Pois não, pastor? O Salmo 139 deixa claro isso, porque o texto diz que está escrito e determinado. A nossa vida está escrito e determinado. Deus sabe por que nos chamou, Deus sabe do seu chamado, Ele colocou o seu chamado, o ministério dele está sobre a sua vida, está tudo programado. Exato. Deus me deu. Então, assim, qual é a lógica do pró-abortista? 5 minutos depois, ou 1 hora depois, ou 150 anos depois, é assassinato. 1 dia antes, 5 dias antes, ou 40 semanas antes, não é assassinato? Então, é tudo para que, tentando adaptar a palavra de Deus para o seu modo pecaminoso de viver. Né? Então, assim, não tem muita lógica essa afirmação deles, né? Eles são tão contraditórios que eles falavam, palmadinha não pode, bater não pode, mas aborto pode, né? É uma contrariedade atrás da outra, assim. Mas desculpa cortar o raciocínio. Não, mas você não está cortando, não. Você está acrescentando no raciocínio. Você está acrescentando no raciocínio. Uma outra coisa que o Espírito Santo me lembrou aqui agora é que, assim, teve uma parte na Bíblia, não sei se eu vou saber expressar isso exatamente, mas teve uma parte na Bíblia que... esqueci o nome dela. Rebeca. Que ela não tinha filho, não tinha filho, estava ficando em idade e não sei o quê, e Deus falou para ela que ela ia ter. Então, aí o que aconteceu? Na soberba, não sei se eu posso chamar de soberba, mas na soberba dela, ela quis antecipar o tempo de Deus e colocou a sua não é funcionária, como é que chama? Sua criada. Serva. Colocou a sua serva para dar um herdeiro. A Sara, desculpa, eu falei Rebeca, Sara. Então, obrigado. Eu estava tentando lembrar aqui das coisas, porque foi muito de repente assim que o Espírito Santo me falou. Então, assim, o ser humano quer ter um controle sobre algumas coisas que Deus tem um controle. Deus disse que daria um filho, Deus disse que seria a concepção. E aí, da mesma forma, vai lá e interrompe esse processo, e essa desobediência teve um preço. Né? Teve um preço e a gente sabe qual foi o preço. O mesmo preço se paga quando você faz ao contrário, você interrompe aquilo que Deus tem planejado. Se Deus planejou que você vai ter um filho, e ele vai ser uma bênção na sua vida, quando você interrompe esse processo, você está traindo maldição e por desobediência. Pode falar, pastor. O texto que diz lá em Lucas que nada é impossível para Deus, que nós usamos
às vezes para fazer uma campanha de 1000 coisas, ele está literalmente ligado à genética, não só de Jesus, como de João Batista, como de Sara, né, que você citou, e quantas pessoas existentes séculos e séculos que não poderiam ser, e fica claro que nada é impossível para Deus. É bem por aí. Uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês, só para vocês entenderem o processo, é essa daqui. Ó. Qual que é o processo? Compartilhar, WhatsApp, compartilhar a imagem. Então é aqui, ó. A primeira bolinha que vocês estão vendo aí é um embrião fertilizado, uma célula, que passa a ser 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, e a última bolinha que você está vendo ali é o blastocisto. Depois disso, o feto, a primeira imagem embaixo, é o feto de 4 semanas. Depois você tem o feto de 10 semanas, e o feto de 16 semanas, e já o feto de 20 semanas, que são os 42 dias, 42 semanas, isso. Feto de 20 semanas, e depois tem o feto de 42 semanas, que é o nascimento. Só para ilustrar para vocês o que é. Deus, então aí eu falo para você, Deus, quando viu lá aquela primeira bolinha lá, antes de ter primeira célula, que era um embrião fertilizado, ele já tinha planos para a vida inteira dessa pessoa. Então não importa qual é o momento, se é um embrião fertilizado ou se é um feto. Deus já tem plano para cada uma dessas etapas. Amém? Era só para eu... Outra coisa que eu queria falar é que a legislação das... Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo? Não, eu vou compartilhar agora. Enviar. Outro texto que eu queria mostrar, outra imagem que eu queria mostrar para vocês é que, assim, sempre foi uma coisa, até para quem não é cristão, existia legislação contrária à prática do aborto. A vida sempre foi respeitada pelas pessoas de bem. Se você olhar lá, existe esse código de Hammurabi, eu acho que está muito pequeno, talvez vocês não consigam ver. Existe um código de Hammurabi que foi um imperador muito antes de Nabucodonosor, no século XVIII a.C., que já era contrário à prática do aborto. Tiglat-Pileser, o rei da Pérsia, no século XII a.C., também instituiu leis contrárias à prática do aborto. Hipócrates, médico grego, 4 anos antes de Cristo, se opunha ao aborto. Lúcio Sêneca, 2 anos depois de Cristo, também tinham leis e legislações cristãs contra a prática do aborto. O nosso Código Criminal do Império no Brasil, o aborto e o infanticídio eram punidos com prisão e trabalho forçado. A pena era de 1 a 3 anos de trabalho e prisão e trabalho forçado. Artigo 198, de 1 a 5 anos de trabalhos forçados no sistema prisional da época, no artigo 199. Código de Napoleão, de 1769 e 1821, era crime hediondo cometer aborto. Então, não é de hoje que se é proibido, até para quem não é cristão. Porque essas leis aqui, eu falei só de pessoas que não eram cristãs. Mas existiam leis que protegiam o direito. E ainda vamos entender mais para frente, eu vou dar um exemplo mais legal aí para frente, você vai entender. Bom, vou correr aqui, que eu ia ler mais uma parte aqui, mas vou ter que pular, porque senão não vamos estender muito. Então, assim, sacralidade da vida. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Ela é inviolável. Então, só para você entender, em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo e não fazer concessões e estar alerta quanto à manipulação de consciência e desrespeito à vida humana. Aí eu tinha um livro que eu achei muito bacana, e eu peguei uma parte desse livro para falar para vocês aqui, que é um livro, O Estado Atual do Biodireito, que é de uma advogada cristã chamada Maria Helena Diniz. Eu vou compartilhar com vocês uma parte desse texto, porque eu achei bem interessante. Então, ele diz assim, ó: se a vida começa no momento preciso da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, como já está comprovado pela genética, medicina
e biologia, e se desde a concepção a qualquer médico é possível seguir e observar o maravilhoso desenvolvimento da vida humana, podendo perceber que o feto é um ser humano, com todos os seus caracteres, terão de ser-lhes outorgados todos os privilégios e direitos. Aí eu vou compartilhar essa outra parte. Seguindo, além disso, tem a segunda parte do texto. Respeitando-se-lhe, sobretudo, a vida, que deve ser inviolável e respeitada por todos nós. Então, em vez de lutar para conseguir leis que rompam com a norma antiabortiva, por que não trabalhar em prol da vida? Eu achei muito interessante a colocação dessa advogada estudiosa, que eu achei interessante a gente ressaltar. O poder da, da criação. E isso é comprovado tanto pela genética, quanto pela medicina e pela biologia. Então, ora, se existe uma concepção e se existe um poder médico de acompanhar e observar esse maravilhoso processo, então tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado. Então, tópico 2, o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Lá no Salmo 139. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda em forma e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. É muito louco você falar assim, que tem até um louvor que fala que os seus olhos já nos enxergavam com amor. Antes de você ser criado. O tempo é uma concepção que Deus criou para o ser humano, para ele aprender, para ele crescer, para ele viver. Mas Deus é atemporal, ele é antes, ele é o meio, ele é o fim, ele é o começo, ele é todo. Então, ou seja, antes de te conhecer, ele já te olhava com amor. Antes de você ser conhecido, não antes de conhecer. Ele já te conhecia. Mas antes de você ser conhecido, ele já te enxergava com amor. Olha o tamanho, a gente está falando sobre o tamanho de poder, olha o tamanho do amor agora. Né? Então, tá. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino e feminino. Essa nova célula é o ser humano e possui identidade própria, possui um DNA próprio e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejo ou capricho humano, ou soberba humana, não importa. Alguns, para justificar o aborto, eles alegam que no início da gravidez o que se tem é uma bola de sangue. É um amontoado de células. Mas Deus já chamava Jeremias pelo seu nome nessa fase. E aí? Como é que fica a cara desse povo? É um amontoado de células? É uma bolsa de sangue? Não. Deus já chamava Jeremias como um profeta das nações nessa época. Já chamava ele pelo nome. Já havia o escolhido. Assim como Isabel chamou Jesus nessa fase de meu Senhor. Eita, até arrepia. Isabel chamou Jesus nessa fase embrionária de meu Senhor. Jesus tinha acabado de ser concebido no ventre. O anjo tinha acabado de cobrir lá com o Espírito Santo do Senhor, a sombra do poder do Senhor. Ela foi no mesmo capítulo, ela foi lá na casa de Isabel, e Isabel já chamou Jesus nessa fase de que as pessoas chamam de bola de sangue, de amontoado de células. Isabel já chamou o Senhor, já chamou Jesus de meu Senhor. Olha, eu acho que todo abortista deveria ver essa lição aqui. Deveria entender, deveria assistir essa lição. Eu acho que, se a pessoa não mudar de ideia, pelo menos ela vai refletir um pouco sobre tudo isso. Porque, olha, e quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Mas eu acho que faria a pessoa realmente mudar. Ah, você é abortista? Para só um minutinho. Tem uma aula aqui que bom que o Vinícius está gravando. Tem uma aula aqui que eu queria mostrar para você umas coisas. Depois você me fala o que você acha, tá? Amém? Então, assim, a conclusão. Ah, não. Tem aqui, não. Eu li já?
Não, faltou a posição cristã, né? A oposição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana. Dignidade humana e inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Não importa se é uma célula, não importa se tem 40 semanas dentro da barriga. Dignidade e inviolabilidade humana. Esses trava-línguas desses livros aqui me pegam, mas o negócio é sério. Dignidade humana, desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. 1 Samuel, o último texto que eu vou ler, 1 Samuel 2,6. 1 Samuel, capítulo 2, é isso? 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela ele resgata. O Senhor é quem dá a pobreza, a riqueza, ele humilha e exalta. Mas o importante é a parte 6 aqui. Eu gravei a parte 7 aqui, mas não era para isso, não. O Senhor mata e preserva a vida. A ele, somente a ele, é dado o poder sobre a vida e a morte. Ele mata e ele preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e ele resgata. Oh, glória! Aí nós vamos falar de Lázaro, aí nós vamos falar do próprio Jesus, aí nós vamos falar do menino, da filha de Jairo, e aí nós vamos falar de um monte de coisas. Ele tem o poder sobre a vida. O ser humano não tem esse direito, não tem esse poder. Amém? Conclusão. A gestação é a procriação do ser humano. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida feminina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. Eu vou falar sobre esse direito inviolável. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Vai passar céus, vai passar terra, mas a minha palavra permanece para sempre, disse Jesus Cristo. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e detentor da vida humana. Lá em Jó 12:10 diz isso. E aí, para fechar, tem uma última imagem que eu vou mostrar para vocês, que não é uma imagem, é um texto, que é a respeito da... Pode falar, pastor. Enquanto você abre a imagem, eu quero fazer uma curiosidade. Por que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores? Porque quando um casal tem relação, os espermatozoides são lançados por milhões, mas só um acontece, ele penetra no óvulo. E esse um é você, que é mais que vencedor já desde a concepção. Amém, amém. Lá no livro do Estado Atual do Biodireito, 10ª edição, página 48, da Maria Helena Diniz, está escrito assim: garantido está o direito à vida pela norma Constituição em cláusula pétrea. Está na nossa Constituição brasileira o direito à vida. E cláusula pétrea significa que ela não pode ser mudada. Ela é permanente na nossa Constituição brasileira. Ela não pode ser revogada. Esse direito da vida ela é constitucional. E embora a gente tenha visto aí os nossos políticos basicamente rasgando a Constituição, é um direito constitucional, está na nossa Constituição. E uma outra parte é que ela é intangível, pois contra ela nem mesmo há o poder de se emendar. Não dá para colocar uma emenda lá no direito da vida, lá e falar, não, mas porém, meu corpo, minhas regras. Não, ela é intangível. Contra ela, não há nem mesmo o poder de se fazer uma emenda constitucional. Era isso que eu queria falar. Que está na Bíblia e está na nossa Constituição. É bíblico e é lei. Tá? Esse é um direito constitucional de defesa da vida. Meus irmãos, passei 17 minutos, mas eu acho que foi muito relevante a gente passar um pouquinho esse tempo aí. E essas lições têm sido, como eu disse, muitas páginas, muitas informações. Eu tive que podar muita coisa aqui para a gente poder encurtar, porque o texto
é muito rico em material para se discutir. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Agradecer pelo alimento mais uma vez. Amém, Caio. Lembrando que a Constituição, ela são dos 10 mandamentos. E o Caio que está aí, ele é advogado, pode confirmar o que eu estou falando. É isso aí, temos um advogado na sala. É verdade. Pastor. Amém. Donizetinho, comentáriozinho? Você sempre contribui? Essa aula é muito importante, porque se um de nós já não fomos, certamente uma hora ou outra você vai ser questionado, uma hora ou outra vai ser perguntado, uma hora ou outra vão perguntar, ainda mais para nós que somos cristãos, vai falar assim, e você, o que você acha? O que você entende sobre isso? Então, assim, foi um alimento, igual o Caio falou, muito bom para nós, né, para a gente aprender, para ter argumento, argumento através da Bíblia, e saber explicar para a pessoa, fazer ela entender, né, que a vida é um direito, né, humano, é Deus que deu, só Ele pode dar e tirar, né? Então foi muito bom, porque isso certamente todos nós vamos ser um dia questionados ou vai ser perguntado para nós. Então, nós, a partir de hoje, de muitos dias, eu sei que muitas de nós já estamos preparados para isso, mas se não, hoje nós estamos preparados para dar esse ensinamento, para instruir através do Espírito Santo, através da Bíblia. Achei muito bom, muito importante. Valeu a pena. É. Ainda Quando mais nos alguém tempos de hoje. Ainda mais nos tempos de hoje, verdade. Quando alguém perguntar para você o que você acha do aborto, você vai falar para ela assim: você tem um tempinho? Senta aí que nós vamos conversar. 1h19 é o tempo que eu preciso para te explicar realmente, com todas as palavras, o que eu penso a respeito disso. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente a visita do meu amigo ali, camisa 10 ali, que eu estou vendo ali, que está participando da aula. Ô, Glória, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo Paulo Garcia, obrigado, Natal. Obrigado a todos que estão participando. Hoje a aula tem 10 pessoas, bem bacana, achei bem legal. Parabéns para todos aí que conseguiram participar. Deus abençoe a todos e até amanhã no culto. Amém. Boa Glória a noite, Deus. irmãos.